segue agora com uma entrevista especial. Vamos receber o especialista em relações internacionais, o Vitélio Brustolin, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, Zé Maria, Roberto, Cláudio, boa noite a todos. Prazer participar. Perfeito. Professor, queria pedir uma análise sobre esse momento da ofensiva de Israel à faixa de Gaza, em meio a essas discussões sobre ajuda humanitária, resgate de civis, até muitos questionamentos se os ataques israelenses em Gaza não seriam desproporcionais, mas o fato é que Israel possui um arsenal muito superior, inclusive com mísseis anti-bunkers. Até gostaria que o senhor explicasse rapidamente o que significa isso. Quais são os maiores desafios e dificuldades para Israel nesse momento dessa ofensiva em Gaza? Vou começar pelos mísseis anti-bunker, então. São dois tipos principais. Existe o GBU-28, que Israel já tem, e o GBU-72, que Israel vem tentando adquirir dos Estados Unidos desde 2021. Nós não sabemos se conseguiu, mas basicamente a diferença entre eles é que o GBU-72 ele tem mais sensores. Como são esses mísseis? Eles são feitos para explodir depois de perfurar muitos metros no solo, então eles poderiam ser usados contra os túneis do Hamas. Um míssil GBU, ele penetra 30 metros em solo comum antes de explodir e ele consegue penetrar 6 metros de concreto armado, 6 metros de concreto maciço. Então ele é anti-bunker, além de anti-túnel, né? O problema de Israel utilizar esses mísseis nesse contexto é exatamente o que você menciona, a questão dos civis na faixa de Gaza, porque explodir 500 quilômetros de túneis numa área de 365 quilômetros quadrados com 2,3 milhões de pessoas geraria um efeito terremoto, né? Boa parte da crosta terrestre ali acabaria desabando. E a questão dos reféns, porque alegadamente os reféns estão escondidos dentro de túneis, e isso inclusive vem de informações da inteligência de Israel. Quanto às maiores dificuldades do conflito nesse momento? Bom, nesse momento Israel tenta fazer uma incursão do norte para o sul, vai descendo com colunas de blindados, acompanhados daqueles bulldozers, aquelas escavadeiras que ajudam na desminagem do terreno, mas também na limpeza para os blindados poderem passar, junto com a infantaria, tentando fazer um pente fino em todos os túneis da região até a cidade de Gaza. E é possível que haja uma segunda força que ainda não está em campo, que vá do leste para oeste, ou seja, em direção ao mar Mediterrâneo, para cortar as linhas de saída dos terroristas do Hamas da cidade de Gaza. Ou seja, seria um cerco, ao mesmo tempo que a Marinha de Israel ataca pelo lado oeste da faixa de Gaza para evitar que os terroristas saiam pelo mar. Então, existe uma tentativa de concentrar as principais forças do Hamas, que estão no norte da faixa de Gaza, justamente na cidade de Gaza. E só para concluir, a maior dificuldade disso é que essas operações também precisam ser precedidas por bombardeio, por mísseis. E os mísseis geram mortes de civis, como nós estamos vendo, isso tem gerado protestos no mundo inteiro, então existe um questionamento sobre que tipo de mísseis Israel poderia usar, porque Israel tem alguns tipos de mísseis, como o Hellfire, por exemplo, que é um míssil de precisão que os Estados Unidos desenvolveram justamente para combater terroristas, e que eles têm a precisão suficiente para matar um único terrorista. Os Estados Unidos, inclusive, em julho do ano passado, conseguiram eliminar uma liderança da Al-Qaeda que estava na sacada da casa onde ele se escondia, e esse míssil foi lançado, foram 2, na verdade, e não causou nenhum efeito colateral, não vitimou a família desse terrorista, acabou atingindo só ele. Então, existe um questionamento sobre o tipo de arma que Israel vem usando, especialmente na questão desses campos de refugiados que foram alvejados ontem e hoje. Próxima pergunta, Roberto Mota. Professor, em 2005, Israel se retirou da faixa de Gaza. Logo na sequência, os habitantes de Gaza elegeram o Hamas, um grupo terrorista, para o seu governo. A saída de Israel de Gaza foi um erro? Bom, muitos consideraram, né? O Netanyahu, por exemplo, considera que foi um erro. Mas o Netanyahu também considerou um erro os acordos de Oslo, né? De reconhecimento com a Jordânia, né? E aí a entrega da Cisjordânia para a Jordânia, que foram lá em 93, 94.
Existe uma teoria de que depois de eliminar o Hamas, o braço militar e a possibilidade do Hamas continuar atuando em Gaza, Israel refaria assentamentos na região, porque a retirada unilateral de Israel em 2005, como você menciona, né, só para contextualizar, Israel ocupou em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e ficou esse tempo todo em Gaza, né, inclusive com assentamentos. E aí, em 2005, Israel se retirou unilateralmente. Ele não fez nenhuma exigência para a autoridade palestina para se retirar. Aí o que acontece? A autoridade palestina assume, né, Gaza e faz eleições em 2006. E essas eleições foram feitas apenas um ano depois da eleição do Mahmoud Abbas, né, da liderança palestina, reconhecido no mundo inteiro, né, o Estado da Palestina, isso tem que ser frisado. Ele é reconhecido desde 2013 por 139 dos 193 países da ONU. O Brasil tem relações diplomáticas com a Palestina desde 1975. Em 2010, o Mahmoud Abbas veio ao Brasil, ou seja, existe um reconhecimento de que ele é a liderança da autoridade palestina. Ou seja, não é o Hamas, é a autoridade palestina que lidera, né, os palestinos. Então, só para concluir a ideia, aí a autoridade palestina faz essas eleições parlamentares, né, na faixa de Gaza, faz também na Cisjordânia, o Hamas ganha, e aí o mundo inteiro que fornece ajuda para a Palestina, e tem que ser enfatizado isso, né, muitas pessoas na faixa de Gaza, por exemplo, não conseguem ter o dinheiro suficiente para se alimentar, então 350 mil pessoas recebem dinheiro para comer, que vem através da ONU, através de organizações internacionais, outras 550 mil pessoas recebem complementos de renda. Então esses países olham para a autoridade palestina e dizem, se vocês forem colocar uma organização terrorista no poder, nós vamos cortar a assistência humanitária para a Palestina. E aí a autoridade palestina não entrega o poder para o Hamas. O que acontece, então? Em 2007 tem uma guerra entre o Hamas e a autoridade palestina, uma guerra sangrenta, pessoas são jogadas de prédios na faixa de Gaza pelo Hamas. O Hamas toma o poder e nunca mais faz eleições na faixa de Gaza. Então, sim um controle com mão de ferro naquela região, e não há dúvida de que o Hamas não representa a população palestina, porque o Hamas declaradamente não quer a paz com Israel. Está no Estatuto do Hamas, publicado em 1988. Em 2017, o Hamas publicou um adendo ao Estatuto, mas nunca revogou o Estatuto. Se vocês olharem a bandeira do Hamas, inclusive, tem um mapa inteiro de Israel lá. Eles não reconhecem a existência de Israel, assim como o Irã não reconhece. Então, o Irã usa esses grupos terroristas, né, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, como instrumento da sua política externa para destruir Israel. Professor, o nosso tempo está quase acabando, a gente tem 2 minutinhos. O José Maria Trindade fará a próxima pergunta. Eu só peço, por gentileza, perguntas e respostas bem objetivas. Zé, com você. Perfeito, professor. Israel estava numa crescente ali, assinando acordos e se aproximando de vários países. Há uma inversão nesse processo? Haverá uma paralisação nessa interação de Israel com o mundo? Isso é tudo que o Hamas quer, né? A intenção do Hamas é justamente paralisar o reconhecimento de Israel com os Estados Árabes, né? Desde 2020 havia tido os acordos de Abraão, então com Bahrein, Marrocos, Emirados Árabes, com o Sudão, e agora acontecer com a Arábia Saudita. Então, paralisar isso é o que o Hamas quer. O Hamas já conseguiu frear acordos de paz de Israel e autoridade de Palestina lá na década de 90, promovendo ataques terroristas a ônibus repletos de civis, e nesse momento o Hamas continua nesse mesmo modus operandi, Zé Maria. Vitélio Brustolin, especialista em relações internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação, um grande abraço e até breve. Até breve, um abraço.